Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI. Neste começo de semana, dia do Senhor, dia em que celebramos a sua vitória sobre a morte, o dia da ressurreição de Cristo. Que alegria, mais uma vez, estarmos juntos. Nos próximos 30 minutos, estaremos buscando, com a palavra de Deus e a doutrina da Igreja, compreender mais e melhor a doutrina da Igreja a respeito dos novíssimos, as últimas realidades que norteiam a nossa aventura humana. São 4 os novíssimos, quatro as últimas realidades da nossa vida e já transpondo-nos para a eternidade: morte, juízo, inferno e paraíso. Para esses assuntos demandaremos mais de 100 programas e este é o 5º programa que estamos a dedicar ao mistério da morte. No encontro passado, nós recordamos o estado de quem morre no Antigo Testamento, numa época em que Israel não tinha uma consciência clara, à luz do Novo Testamento, sobre o que acontece após a morte. O pós-morte no Antigo Testamento sofre uma evolução. Os livros mais antigos do Antigo Testamento quase que silenciam a respeito da vida após a morte. Depois, paulatinamente, Israel passa a ter uma noção primitiva sobre o estado da pessoa que morre. E aí surge uma concepção ultrapassada, sem dúvida alguma, mas compreensível à luz da pedagogia divina que, diante de um povo que não tem uma consciência amadurecida sobre essas últimas realidades, vai intuindo paulatinamente uma certa realidade após a morte. E a primeira, das mais antigas, é a ideia do Hades, a ideia do Sheol, a ideia do inferno, isto é, um espaço, um lugar debaixo da terra, uma espécie de fossa comum, onde os mortos habitam. São colocados lá e repousam inconscientemente, não são destruídos. Portanto, a ideia de que quem morre morreu, acabou-se, essa ideia esdrúxula para o Antigo Testamento não tem lugar na Bíblia Sagrada. Tem, por outro lado, uma ideia um pouco mais ou menos parecida com a ideia de um dormitório comum. As almas e os corpos das pessoas estão ali repousando, mas tudo é escuro, tudo é uma realidade sombria, são trevas, enfim, e os mortos ficam ali. Essa ideia, com o passar do tempo, vai sendo substituída por outras, até que nos livros mais tardios, os mais recentes do Antigo Testamento, aí sim se adquire uma ideia, uma concepção, a fé de Israel evolui para a ressurreição. Pensemos, por exemplo, no livro do profeta Daniel, que não vamos tratar agora, mas estamos avançando. Estamos ainda falando do Hades, do Sheol, a mansão dos mortos, isto é, algo debaixo da terra. Essa era uma visão, repito, remota, primitiva, que não corresponde à ideia exata da vida após a morte. A ideia exata da vida após a morte, só nosso Senhor Jesus Cristo é quem vai nos dar. Só o Novo Testamento é que vai nos dizer exatamente o que é a vida após a morte. A ideia de julgamento particular, inferno, purgatório, paraíso e juízo final. Muito bem, então agora nós vamos ao Salmo 29, versículo 10, para recordar uma das muitas passagens a respeito do Sheol, a respeito do Hades, a respeito da mansão dos mortos. Salmo 29, versículo 10. Que proveito vos resultará de retomar-me a vida de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Aqui, a ideia é de que na mansão dos mortos ninguém louva a Deus. Os mortos, por um lado,
não estão destruídos, portanto, aquele que morreu não acabou, não desapareceu. Por outro lado, não tem vida consciente, não pode louvar a Deus. É uma ideia que é absolutamente imperfeita, incompleta da vida após a morte. Não nega que a vida humana exista, só que a vida humana não pode louvar, não pode bendizer, não pode glorificar a Deus. É uma ideia de que é uma situação existencial um pouco indefinida. Está repousando, não está destruído, mas também não está consciente, não pode louvar a Deus. Tem mais. Vamos agora a um outro texto. O Salmo 87, versículos de 12 a 13. Os salmos foram redigidos num período de tempo que talvez vá de 200 a 300 anos. Os estudiosos da Bíblia não são unânimes em dizer, primeiro, quem são os autores dos 150 salmos. Alguns sim, inclusive de Davi. Davi certamente redigiu alguns salmos, mas não todos. O Saltério tem vários autores. Estamos aí, com toda certeza, 400, 500, 600 anos. Uns até chegam a estipular entre 800 e 1000 anos antes de Cristo, os salmos mais antigos. Deixemos as datas de lado, fiquemos com essa certeza, são palavra de Deus. Mas palavra de Deus que ilustra a concepção de fé de um povo, uma concepção pontual, que está amadurecendo, que está evoluindo. Mas na época, vejamos como o salmista concebia o Hades, o Sheol, a mansão dos mortos. Salmo 87, de 12 a 13. Acaso vossa bondade é exaltada no sepulcro, onde vossa fidelidade, ou vossa fidelidade, na região dos mortos? Serão nas trevas manifestadas as vossas maravilhas e vossa bondade na terra do esquecimento? Percebam vocês que visão trágica, que realidade indescritível. Na mansão dos mortos, naquela morada terrível, obscura, tenebrosa, fria, onde não se pode falar de nada. Por outro lado, não se pode falar de luz, de clareza, de alegria. Ou seja, os mortos não louvam a Deus, porque eles vivem na terra do esquecimento. Eu repito, eu peço a você que faça um esforço, você que acredita na vida eterna, você que crê no inferno, no paraíso, no purgatório, no julgamento particular, no juízo final, é preciso que você se transponha para essa época, deixe um pouco guardada aí no seu coração essa fé clara da igreja e se remonte para esta época, porque aqui o que o hebreu pensa é exatamente isso. Não se pode absolutamente proclamar as maravilhas de Deus nas trevas. Não são aqui trevas do inferno, poder das trevas, a região das trevas, isto é, o inferno, morada dos demônios. Não, mas uma região escura, onde os mortos estão ali dentro e são considerados habitantes da terra do esquecimento. Foram esquecidos. Deus simplesmente os deixou para lá, ninguém mais se lembra deles, etc. Era essa a visão do pós-morte. O que existe depois da morte, na época em que este salmo foi redigido. Mas tem mais. O Salmo 38, versículos de 5 a 7,
nos possibilita uma consequência de tudo isso. Se a região das trevas é a morada de todo mundo, se não há uma salvação, se não há uma explicação, se não há um sentido, se não há uma realidade que possa dizer a morte foi vencida, alguém triunfou sobre ela, é, portanto, algo que não tem remédio contra ele. Então, você olha para a vida como uma realidade muito passageira, muito frugal, um sopro, um nada, uma sombra, algo que foge, que escapa das mãos, algo bem frágil, algo bem efêmero. Vocês lembram do que o livro do Eclesiastes diz? Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade, na língua hebraica, a palavra que descreve a vaidade é um sopro, é uma bolha de sabão que aparece, puf, por qualquer motivo ela simplesmente desaparece. Salmo 38, de 5 a 7. Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número de meus dias, para que eu veja como sou efêmero. A largura da mão, eis a medida de meus dias. Diante de vós, minha vida é como um nada. Todo homem não é mais do que um sopro. De fato, o homem passa como uma sombra. É em vão que ele se agita, amontoa sem saber quem recolherá. É claro que, no fundo, a ideia é verdadeira. A nossa vida é efêmera, é passageira. 1000 anos para vós são como um dia que passou, diz o salmista do Salmo 89. Ensinai, Senhor, a contar os nossos dias e dai-nos a sabedoria do coração. Mas o que inquieta aqui é essa angústia de quem sabe que a vida está passando, demora muito pouco, ela é muito breve, muito efêmera, e quando morrer não há solução para a morte. Assim, a visão de mundo, de futuro, de eternidade do Antigo Testamento, ela é incompleta. E isso gera quase que uma inquietação tremenda no homem bíblico. E na pessoa que o lê também. Por isso é preciso, ao ler esses textos, não esquecer de que eles não são os únicos e que o sentido da vida e que as respostas às interrogações do pós-morte nós vamos encontrar somente no Novo Testamento. Não saia daí. No segundo bloco, nós vamos continuar essa investigação, a morte e o pós-morte no Antigo Testamento.